Palma ao Senhor. Pode sentar, meu irmão. Diga aí, Deus é bom. O diabo não presta. E os crentes? Os crentes mais ou menos, né, meu irmão? Nós estamos num processo aí de ajuste, de se arrumar. Creio que Deus, em uma hora boa, perfeita e agradável, vai nos auxiliar. Quem aqui crê que é salvo, irmão? Quem hoje, de verdade, eu quero conhecer você, eu vou até sentar. Eu quero conhecer você. Que hoje, se Jesus fizesse assim, ó, batesse a tua senha hoje, você ia para o céu. Levanta a mão aí para eu te conhecer. Calma aí, vamos contar, levanta a mão. Agora vamos lá para os que acham que a senha tocou. Você acha que vai, levanta a mão. Os que acham, quem tem dúvida, vamos ver. Uma corajosa, pelo menos tem coragem. 2 que tem coragem, 3. Agora, quem acha que se tocar a senha não vai, levanta a mão aí, vamos ver se tem coragem. Amém. Meu Deus, diga assim, meu Deus. Diga assim, é forte o manto. Essa sexta-feira agora foi um dia muito triste para mim, não é? Eu tive que participar do velório da minha primeira pastora. Ela, com 70 anos de idade, teve um infarto fulminante e era para eu ter ido orar por ela, acabou que não deu tempo de ir. E aí eu fui na igreja, né, onde eu congreguei, para poder me despedir do corpo, né, na verdade, ali dar um adeus, né, mas na verdade você acaba indo para poder ver as pessoas, né, os filhos, condoer-se com as pessoas que estavam ali. Então ali a gente reviu muitos amigos, muitas pessoas, né, e passou um filme na minha cabeça, enquanto acontecia tudo aquilo, né, enquanto eu via toda aquela... Aqui, ó, por gentileza, ó, Vivi, ó. Ô, João, pega essa Bíblia para mim, por gentileza, ó. Pastora Verônica, pastor José, meu amigo Isaac, sejam bem-vindos. Disconnected. Obrigado, Vi. Então, quando eu estive ali naquele velório, eu pude olhar para algumas situações e ver como que Deus agiu na minha vida, né? Então, se eu pudesse ter tido uma oportunidade naquele lugar de poder falar a respeito de quem, não é, ou de quem foi a missionária Raimunda, ou a pastora Raimunda, eu começaria dizendo de tudo que eu já fiz, né? Eu diria assim, olha, eu tive a oportunidade de estar na Europa, eu tive a oportunidade de estar na América do Norte, eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos 20 estados brasileiros, dos que temos, né? Eu falei assim, eu viajei bastante e tal, e eu encerraria dizendo, e tudo isso começou um dia, quando nós estávamos indo a uma consagração, e naquela consagração, ela olhou para mim e disse assim, Deus está me dizendo que você vai ser o professor da escola dominical. E eu olhei para ela e falei assim, o diabo está te usando. Falei, não tem como Deus me usar para eu poder ser professor de escola dominical, porque eu nunca fui na escola dominical. Ela falou assim, Fabiano, Deus está te entregando um povo. Ela falou assim, e Deus vai cumprir com aquilo que Ele está dizendo. E aí eu fui para aquele lugar. Lógico que era uma falta de respeito muito grande da minha parte. Eu era jovem, não tinha tanto conhecimento, tanto entendimento a respeito das autoridades eclesiásticas. E aí ali naquele lugar, eu comecei a escola dominical, comecei dando aula. A aula na escola dominical eram poucas pessoas a princípio, mas depois, quando eu saí de lá para dirigir a primeira igreja em 2003, eu entreguei a escola dominical com pelo menos umas 60 pessoas. Então, de fato, Deus começou a movimentar a minha vida. Então, a nossa vida, na verdade, ela nunca começa agora.
o que acontece agora na sua vida é reflexo, é fruto daquilo que já aconteceu lá atrás, daquilo que plantou-se lá atrás. E aí é o que vem acontecendo, é o que Deus ele vai transformando. E ali eu pude ver, né, meu irmão, como todo velório a gente sempre vê, o desespero de algumas pessoas que diziam que não sabiam como é que ia ser a vida depois dali. E você olha, não friamente, mas você olha para toda aquela situação e você acaba percebendo o que você aproveitou. E eu vi muita gente lá que começou junto comigo quando eu aceitei a Jesus há mais de 25 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, 24 anos atrás. E eu vi as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, estagnadas no mesmo lugar, e eu tinha voado. E eu falei assim, tudo isso começou um dia porque alguém acreditou em mim, e porque eu abracei aquilo que Jesus ele havia ministrado sobre a minha vida. E eu pude sair dali triste com a perda da minha pastora, mas feliz de saber que em todos os lugares do mundo em que eu pisar, ela vai ter uma semente, ela vai ter uma parte daquilo que o Senhor gerou um dia no coração dela. E é isso que, como crente, você tem que entender. Que hoje você está aqui nesse lugar, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai morrer. Você não sabe se você vai ter uma vida longa, se você vai ter uma vida curta, se você é salvo ou não é salvo, né? Porque pensar em salvação e achar que é salvo é uma coisa. Agora, quando você cumpre o que o Senhor ele ensina, aquilo que Cristo ele nos ensina, aí você pode dizer tranquilamente, pô, se eu morrer eu sou salvo. Eu sempre disse, quando eu peguei Covid, logo no começo da pandemia, o médico olhou para mim, ele pegou a minha radiografia, ele falou bem assim, ele olhou e deu um passo para trás. Quando ele deu um passo para trás, eu falei, eu vou morrer. E aí esse cara olhou para mim, ele falou, eu falei assim, eu estou com Covid. Ele falou assim, está com pequenas inflamações no pulmão. E eu falei, pode ser Covid? Ele falou assim, pode ser Covid. Eu falei, eu vou morrer. Mas o meu medo não era de morrer. Eu sempre disse, o meu medo era de contaminar a minha mulher e o meu filho. Eu falei, vou matar a minha casa inteira, porque ninguém tinha expectativa de vida. Nós víamos vídeos das pessoas morrendo na China, pegava, era gente se não respirava, tal, falei, vai morrer, né? Então, foi um processo. Eu nunca tive dúvida a respeito do meu destino eterno, mas eu sempre tive preocupação a respeito de como que eu organizaria a minha vida na terra. Então, o propósito de você estar na terra, e o tempo de você estar aqui nessa terra, ele é um tempo para você não desperdiçar, meu irmão. A vida ela é muito curta. Se você viver 80 anos, tiver sorte de viver 80, 90 anos, é muita sorte, né? E de viver bem. Mas se você não tiver essa sorte, você, se de repente chamar a tua senha hoje, né? O Senhor for lá e puf, senha, né? Chegar lá, não vou nem falar o nome de ninguém aqui para de repente não dar sorte, né? Mas pensa aí você de repente se chegar a tua hora. E como é que as pessoas vão olhar para você? Como é que vai ter sido a tua passagem por essa terra? Como é que vai ter sido a tua vida? As pessoas vão olhar para você e vão sentir falta de quem você foi? Ou as pessoas vão olhar para você e vão dar graças a Deus? Vão olhar e falar assim, meu Deus do céu, ainda bem que foi embora, porque pelo amor de Deus, né? Tem muita gente que tem aspecto de bonzinho, de bondade. E bondade não vai salvar você do inferno e nem vai te levar para o céu. Amém? Amém? Então assim, a bondade não vai ajudar ninguém a ser salvo. Bondade é um atributo. Às vezes a pessoa, eu me lembro um dia eu estava indo ao monte, nós estávamos indo orar e tinha um rapaz conosco no carro, solteiro, desesperado para casar, mas muito consciente a respeito do que era o casamento. E aí a gente começou dentro do carro, porque o casado, né, quer empurrar o solteiro para casar com responsabilidade, porque senão, eu pelo menos quando eu vou arrumar alguém para poder namorar com alguém da igreja e tal, eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque se eu arrumar um problema, eu não arrumo um problema para ela, eu arrumo um problema para mim, né? Que eu que vou ter que cuidar. Então assim, qual que é a melhor coisa? É eu tentar ajustar o máximo possível. Vai ter encrenca? Sem sombra de dúvida. O apóstolo Paulo disse, melhor que não case, mas por conta da prostituição, cada um casa, tem a sua mulher, viva a tua vida e pronto, né? Mas mesmo assim, meu irmão, tem encrenca. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui nunca brigou no casamento? Levanta a mão para eu ver. Ninguém. Só eu estudei com um rapaz, pastor, na faculdade, era o seu Wilson. O professor de Direito Constitucional estava dando uma aula e ele falou bem assim, quem aqui nunca brigou com a mulher tal, porque ele tinha feito uma dissertação a respeito de Adão e Eva tal, né? Fez um
prólogo sobre o casamento, fez todo aquele contexto e tal, e aí de repente seu Wilson levantou a mão e falou assim: eu tenho 50 anos de casado e nunca briguei com a minha mulher. E aí o meu professor estava com a cabeça baixa, né, escrevendo assim, ele levantou o óculos assim, levantou a cabeça e falou assim: seu Wilson, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Ele falou assim: o senhor é extremamente mandado por tua mulher, porque como é que pode um cara 50 anos de casado nunca brigar com a mulher? Não tem nem vida, né, meu irmão? É melhor estar solteiro, porque como é que vive sem brigar? Não tem jeito. Então tudo faz parte daquilo que Deus ele nos deu, daquilo que Deus ele nos entregou. Mas como é que nós aproveitamos e como é que nós colocamos diante de Deus aquilo que o Senhor tem nos entregado? Então diga comigo assim: ninguém será salvo por bondade. Diga: nós seremos salvos por cumprirmos a vontade de Deus. E está exposto para você Mateus capítulo 19, versículo 16, é o texto que eu quero trabalhar com você hoje. Nós vamos falar sobre salvação. Eu vou trazer uma série de mensagens falando sobre salvação a partir desse domingo agora, e o tema para esta mensagem é perdendo a oportunidade. Então olhe para o irmão que está ao seu lado, seja profeta na vida dele e diga para ele: não perca a oportunidade. Todo mundo comigo aí, meu irmão? Todo mundo animado? Olha, antes de começar, eu quero apresentar um casal de pastores. Eu quero dizer para o senhor que tem uma pessoa aqui. Quer ver? Ó, cadê? Val, vem aqui, Val, bem rápido. Olha só, o senhor não conhece ela, mas o senhor vai conhecer. Vem aqui. Na frente, para todo mundo te ver, Val. Baixa um pouquinho só para mim, Marcão, esse aqui. Fala teu nome aí. Não vou perder a vergonha. Paz do Senhor a todos. Ó, vai ficar. O altar faz a pessoa ficar sem vergonha. Meu nome é Valmira. Você é da onde? Eu sou de Paudalho. Ó, conhece? Tem que falar Pernambuco, senão o pessoal nem sabe. Olha aqui, ó, uma da conterrânea. Só tem uma. E só tem você isso em Osasco, que acho que é de Paudalho. Ó, dê um abraço nos pastores aqui, ó, Val. Aplauda Jesus pela vida deles, meu irmão. No final vou apresentar para vocês eles, amém? São lá, vieram do Recife para poder estar conosco. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, né, meu irmão? Uma honra, uma alegria grande recebê-los aqui. Vocês são bênção demais em nossas vidas. Mas vamos para o texto. Mateus capítulo 19, versículo 16 diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, quem é que se aproximou dele? Disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então perceba uma coisa, ele é jovem, mas ele tem algo muito importante guardado dentro do coração dele, que é a respeito da vida eterna. Ele não é um cara desleixado, que vive por viver, não é? Vou vivendo por viver, o que der deu, o que está certo, quero saber de nada. Não é isso. Ele é um cara que ele está preocupadíssimo até, eu diria, com a questão da vida eterna. Versículo de número 17, diz assim: e ele disse, Jesus dizendo para ele: por que me chamas bom? Não há bom, senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus diz a ele: guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que em nenhum desses mandamentos que Jesus disse a esse jovem, ele falou a respeito de Deus. Ele diz assim: olha, honra ao Senhor, afasta-se da imagem de idolatria, nada disso. Tudo o que ele disse era a respeito de relacionamento colateral, com pessoas. Honra pai e mãe, honra a esposa, honra com quem você vive e tal. Por quê? Porque Deus sabia, Jesus sabia, que o relacionamento dele com Deus, de fato, era um relacionamento transparente, era um relacionamento que ele tinha uma vida de devocional, uma vida de oração, mas existia algo que ele precisava consertar na vida dele, chamado caráter. Diga comigo, caráter. Deus precisava trabalhar no orgulho desse garoto,
E muitas vezes, para Deus trabalhar no orgulho de uma pessoa, Deus vai desmontá-la, meu irmão. Deus vai moer essa pessoa, porque o orgulho dela muitas vezes é maior do que o que ela pensa que ela é. Então Deus permite que aconteçam algumas coisas, e Ele começa a tratar com essa pessoa de uma forma, aonde a pessoa ela vai olhar para dentro dela, até ela enxergar, ela dizer e enxergar a miséria que ela vive, a miséria que ela está caminhando, e falando assim: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Imagina só, ele olha para Jesus e começa a dizer: olha, Senhor, eu faço tudo isso, não é? Honra o teu pai e a tua mãe. O jovem olha para ele e fala assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí Jesus, ele olha para ele, porque Jesus conhece você, sim ou não? Sim ou não? Jesus te conhece, meu irmão. Jesus conhece você, Jesus conhece o teu pensar, Jesus conhece o teu agir, Jesus te conhece de uma forma geral. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para esse camarada e fala bem assim: olha, você já tem tudo, porque o orgulhoso ele nunca reconhece que falta algo dentro dele. A pessoa que é orgulhosa, ela sempre acha-se autossuficiente. Aí ele olha e fala bem assim: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que é que me falta? E aí, meu irmão, tem pergunta que nós temos que fazer em oração. Você tem que descer em oração, e o meu conselho para você nessa noite é exatamente esse. Hoje, na hora que você for orar, dobre o teu joelho e fala assim: Senhor, o que é que me falta para poder ganhar a vida eterna? Porque talvez nós tenhamos levantado as nossas mãos, mas nós não temos a certeza de fato da salvação. Eu vi aqui o que? Eu perguntei: quem aqui tem certeza da salvação? Um pouco levantou a mão. Quem tem certeza, não tem certeza? Outras 4 pessoas levantaram a mão. E quem acha que vai ser alma penada, vagando aí? Ninguém levantou a mão. Ficou um bocado de gente aí pensando que vai morrer, vai ficar vagando. Não vai, meu irmão. Nós temos um destino, diga comigo, nós temos um destino. Diga céu e inferno. Não, com força, céu e inferno. É o lugar que nós vamos. E quem decide isso é você. Ontem, na hora que nós estávamos fazendo a célula aqui na praça, começamos a fazer a célula, sentou um grupo de meninos, 4 pessoas, 4 jovens, uma menina e 3 meninos, tudo fumando maconha. Eu até pensei em levantar na hora e ir lá conversar, falou: tem como vocês fumar maconha do outro lado? Eu falei assim: não, mas vamos interceder e vamos imaginar que nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Aí eu falei assim: vamos, porque de repente se eu fosse lá, podia de repente criar um mal-estar, alguma coisa, né? Apesar de não concordar, mas eu falei assim: vamos interceder. E comecei a interceder, pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse trabalhar. Nós saímos daqui desse lugar, e aí eu fui para o futebol. Diga uau. Não, diga uau. Aí fui para o futebol, pastor. Cheguei no futebol, começamos a jogar, e aí não tinha o time da igreja. O time da igreja deu golpe. O time da igreja ontem decidiu não ir. João Batista não foi, nós mudamos para o sábado, agora você pode ir. Aí chegamos lá, tinha uma galera, uns meninos que estavam jogando na outra quadra, que era de cimento, e a nossa quadra era paga, porque havíamos pago o horário, gramadinho e tal. Falei: Rogério, chama esses moleques aí para poder jogar bola com a gente. Aí o Rogério conhece todo mundo, né? O Rogério até pode ser próximo candidato a vereador, né? Não, senão vai estragar o cara, ele tem um chamado de pastor, melhor ser pastor. Vamos mexer com isso não, né, Rogério? Mas o Rogério é um cara bom de comunicação. E aí Rogério chamou a molecada lá: rapaz, nós tomamos um baile dos moleques. O moleque joga demais, demais. Pensa, magro, corre muito, todo mundo, né? E a gente lá naquele sufoco para correr e tal, e tudo certo. Aí eu falei assim para os meninos assim, eu falei assim: ó, sábado que vem nós vamos fazer uma célula aqui, do lado da quadra. Eles falaram assim: vai ter o que comer, tio? Eu falei: vai ter um monte de coisa para comer, porque eu já sei que eu vou pegar eles na barriga, né? O problema deles está com a comida, talvez não tenha comida em casa, mas nós vamos levar o evangelho que salva e vamos implantar esse evangelho na vida das crianças. Por quê? Talvez os pais, eles sejam pessoas que não tenham um conhecimento de Cristo, de quem é o Senhor, e eles estejam caminhando para o inferno, mas nós vamos implantar a igreja naquele lugar. Nós vamos mudar o lugar de fazermos a célula foi aqui, é na casa do Miguel. Semana que vem, no sábado que vem, vai ser lá na frente da quadra de futebol, porque a hora que acabar a célula, nós vamos pegar o molecado, nós vamos botar na quadra, e nós vamos cuidar, e depois eu fiz uma oração, e nós vamos movimentar, sabe por quê?
Deus, Ele quer anunciar para esses últimos tempos a salvação proposta em Cristo, amém, meu irmão? E Deus, Ele quer utilizar a tua vida, você é um instrumento de Deus para poder resgatar almas. Então já começa, quem aqui quer ser profeta? Levanta a mão, só quem quer. Profetiza então na vida de alguém, olhe para uma pessoa do seu lado, de algum lado aí, e diga para ela assim: você é um instrumento de Deus na terra. O que é que eu faço, Jesus, para poder ser salvo? Porque eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Jesus falou assim: quer ser perfeito? Porque se Jesus pergunta para ele se queres ser perfeito, não é? O se é um termo de condição. Jesus está olhando para ele, dizendo para ele assim: ó, você se acha perfeito, mas se você quer ser perfeito, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí você imagina como é que é o coração daquele garoto. Ele olha, porque a Bíblia diz que ele possui muitas propriedades. Ouvindo isso, essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E disse-lhe Jesus então aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E não é que Deus não precise de rico. Deus, Ele quer fazer com que você seja rico, mas o teu coração, ele não pode estar preso naquilo que não é para estar. O teu coração tem que estar no reino. O jovem era rico, moralmente correto, conhecia os mandamentos, frequentava a religião, ele aparentava estar pronto para a eternidade, mas faltava uma entrega real. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que é que falta você entregar no altar? Abraão, ele é um cara que ele consegue ter um filho com 75 anos de idade. Aí o filho cresce, 13 anos de idade, e de repente Deus olha para ele e fala assim: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, Isaac. Ó Isaac, pensou você no churrasco de Abraão? Ele falou assim: eu quero teu filho, eu quero que você me dá aquilo que eu te dei. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus nunca vai te pedir o que Ele te deu, mas Ele vai provar o teu coração para saber se você está disposto a dar, entende? Porque muitas vezes o nosso coração, o orgulho entra naquilo que Deus nos dá. O que eu já conheci de gente que saiu da igreja, porque orava a Deus para Deus dar filho, Deus deu filho, não vem para a igreja. Deus queria dar emprego, Deus dá emprego, o emprego tira a pessoa da igreja. Queria casar, casa, sai da igreja. Meu irmão, o que Deus Ele te dá não é para te atrapalhar. Aquilo que Deus Ele te entrega é para fazer com que você seja um instrumento dEle na terra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus, Ele olha para aquele camarada e fala assim: olha, eu quero que você me faça uma entrega real. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que é que você pode colocar no altar? Chegar para o Senhor hoje e dizer assim: Deus, eu quero colocar no altar aquilo que o Senhor me deu. Eu quero colocar a minha vida de uma forma no altar, a qual jamais eu de novo possa acessá-la, a qual jamais eu possa permitir que a minha vontade domine aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Será que você teria coragem de olhar para o Senhor hoje e falar assim: Deus, eu coloco a minha vida no altar? Ele aparentava estar pronto para a eternidade, mas faltava uma entrega real. Nós estamos lendo um livro, e eu quero até compartilhar, incentivar, já falei dele, do John Bevere, que fala movido pela eternidade, e ele apresenta várias pessoas dentro desse contexto. Tem um lá que é o enganado, é o cara que acha que ele vai para o céu, meu irmão. Ele faz tudo o que a Bíblia diz que tem que fazer. Ele é o cara que ele vem, ele é o cara que ele canta, ele pula no mistério, ele profetiza, ele roda, ele serve água, faz tudo, mas ele nunca aceitou a Jesus de verdade no coração dele. Nunca entregou a vida dele de fato para Jesus. E aí a pessoa pensa que porque está na igreja, ela vai ser salva, meu irmão. E eu quero te dizer que não vai. Não vai. Frequentar a igreja não te garante salvação. E fora dela, piorou ainda. Hoje nós temos o povo que não quer saber de compromisso com a igreja, cheio de problema com autoridade, com pai, com mãe, e aí não consegue firmar numa igreja porque não quer respeitar as autoridades que existem. A Bíblia diz que nós devemos respeitá-las, entende? Como é que nós vamos conseguir alcançar a salvação? Como é que você pensa em conseguir a salvação? Eu quero ler um texto, está em
Zacarias, capítulo 13, versículo de número 8. Olha só o que está escrito. Deixa eu ver se o Marcos vai ser mais rápido do que eu, ou eu vou ser mais rápido do que o Marcos. Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Isso no Antigo Testamento. Novo Testamento, Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Vai nos falar a respeito de 10 virgens. Tomam as suas lâmpadas, saem ao encontro, 5 eram prudentes, 5 loucas. Entende? Tem 5 metades dessa igreja. Metade dessa igreja que nós estamos aqui agora. Metade dela pode ser que seja salva. Metade dela está enganada. E está na igreja. Roupa de crente, vestido de noiva, branca, limpa, pronta para receber o noivo. Mas não tem azeite. Vazio. Não tem buscado ao Senhor. Não tem jejuado, não tem orado, não tem lido, não tem tido uma vida de santidade, não tem tido uma vida onde o Senhor possa manifestar a glória dEle sobre a tua vida. E aí nós olhamos para as nossas vidas e achamos que a graça, a hipergraça, a mega graça, ela vai nos salvar, e não vai, meu irmão. Não vai. A graça foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é só crer. Não é só você colocar a tua vida diante do altar e falar assim: eu creio. Não, meu irmão, você tem que cumprir o requisito. Você imagina que de repente uma pessoa, ela antigamente, né, eu vou falar um pouco de antigamente. O meu amigo pastor José Cícero, ele é policial, né? E aí você imagina a seguinte coisa: um cara, ele entra na polícia. Na época, há uns 30 anos atrás, você via as pessoas querendo entrar na polícia porque era polícia mesmo, gostava de polícia. Hoje, as pessoas entram na polícia com outros interesses. Pelo menos aqui em São Paulo é o que a gente vê, né? Eu não sei como no Recife é, mas aqui a gente vê o pessoal entrando. Pô, por que você vai entrar na polícia? Cara, que eu vou arrebentar, vou ganhar dinheiro. A polícia não é o lugar de ganhar dinheiro. A polícia é o lugar de você cumprir aquilo que está determinado pelo Estado. É você ser o Estado na rua. É você coibir o crime, não é? Ser coercitivo contra o crime, fazer com que o crime seja estipado, não tenha crime naquele lugar. Aí a pessoa, ela entra, ela fala assim: eu quero entrar na polícia, eu vou entrar na polícia. Eu passei no concurso da polícia, vou para a academia de Paudalho, fazer o meu curso lá. E aí eu estou lá, mas é o seguinte: eu não quero obedecer. Chega na hora lá, chega o coronel lá, tem que cumprimentar, eu falo assim: e aí, coronel, vai acontecer o que com o cara? Vai preso, irmão. O cara fala: e aí? Fala: meu, você está doido? É igual os crentes. Os crentes chegam aqui, e aí pastor fala: que aí o que, rapaz? Pai do Senhor, irmão. E aí? Tá doido? Igual, vou nos lugares, os caras chegam para mim, e aí pastor fala: que aí o que, rapaz? Pai do Senhor, me respeita, irmão. Que negócio é esse? Entenda uma coisa: existem regras e normas, princípios, que eles são invioláveis. Que se você violar um deles, meu irmão, você corre um risco muito sério. Muito sério. E eu quero te trazer à tua memória, não é? Aquilo que vai te dar esperança. Para que você não saia daqui sem entender que Cristo, Ele pode salvar a tua vida e pode mudar o teu destino e o nome dEle ser glorificado. As pessoas confessam conhecer a Deus. E se você perguntar hoje para muitas pessoas, eles vão falar: eu conheço a Deus, eu sei quem é o Senhor, eu ouço a voz de Deus. Tito capítulo 1, versículo de número 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, olha só, confessam conhecê-lo, mas negam-no por suas obras e são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Conheço a Deus, pastor, mas como é que é a tua obra? O que é que você faz? Como é que você se coloca como um crente salvo? Como é que você se coloca como um filho de Deus? Como é que você... Eu conheci um tempo, um rapaz, que ele era filho de um coronel da polícia aqui em São Paulo, só que ele era bandido, fazia parte da quadrilha que eu andava.
E esse cara foi preso e morreu na cadeia. O pai tinha restaurante. O pai dava uma vida para... E ele era um garoto que ele tinha sido ajustado à família. Ele não tinha sido adotado e tal. Meu irmão, pensa na coisa. A gente falava para esse cara, falava assim: irmão, você é doido de viver nessa vida. Vá-se embora, vá trabalhar no restaurante do teu pai. Vá viver com teu pai. Teu pai já aposentou, um cara de Deus tal. E o cara fazia o quê? Vida errada. Morreu. E o pai crente. Sem conhecer a Jesus. Ou na verdade conhecendo a Jesus, mas achando que a misericórdia iria alcançá-lo. Você entende isso? A misericórdia já te alcançou. Ela não vai te alcançar. Não adianta nós olharmos para a nossa vida, para o que nós fomos no passado, porque o que foi do passado foi. O que Deus quer fazer na tua vida é nova todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. Deus está trazendo um novo tempo para a tua vida, para transformar a tua história, para poder modificar a tua vida, para fazer com que você... Ah, pastor, antigamente eu orava tanto, hoje eu oro pouco. Meu irmão, esquece. Aquilo que você orou já não adianta mais. Ah, pastor, antes eu lia tanto. Meu irmão, esquece. Começa agora um propósito novo diante do Senhor. Chega no altar hoje à noite e fala assim: Deus, eu quero colocar minha vida diante do teu altar, porque eu sei que o Senhor vai modificar, eu sei que o Senhor vai transformar a minha vida, e o teu nome vai ser glorificado. Tem crente aí para ser renovado pelo Espírito Santo, meu irmão? Quantos dentro da igreja vivem como esse jovem? Fazem tudo certo, mas nunca renunciaram àquilo que Deus pediu para ele. Você acha que Deus ia olhar para aquele garoto e falar assim: ó, vende tudo que você tem, dá para os pobres e fica que nem pobre? Você acha que Deus faria um negócio desse? Não, era um teste de caráter. Diga, teste de caráter. O que mais Deus vai fazer na igreja é testar o caráter dos crentes, é fazer com que você diga não para aquilo que Deus ele não quer que você diga sim. E quantos sims você tem dito para o diabo, e quantos não você tem dito para o Senhor? Pensa. O que Deus ele quer é que nós possamos viver de uma forma diferente. Nós temos que entender que a salvação sem obediência é uma ilusão. Você achar que você vai ser salvo sem obedecer ao Senhor, sem obedecer... Ah, pastor, mas eu falho. Falha é diferente. O seu caráter ele não vai ser julgado por uma falha que você teve. Não pode, não tem como. Eu pastorei há muitos anos. A pessoa pode até olhar para mim e falar assim: ah, não gosto de você, acho que você é arrogante. Eu tenho um amigo meu que talvez assistir essa mensagem lá de Paudalho também, Dr. Bério. Eu atendi ele, advogado. Ele falou bem assim para mim assim: tu é folgado, bicho. Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: porque quando tu me atendeu... E ele falou isso na igreja, né, no dia que ele veio aqui. Ele falou assim, eu falei assim: quem esse caba pensa que é? Todo prepotente, me esculhambando todo. Mas ele mudou. Porque na verdade, gostar de você ou não é uma opção. Mas falar a verdade ou não é uma obrigação tua. Paulo disse assim: olha, foi-me imposta uma missão, e ai de mim, se eu não falar do Evangelho, se eu não disser a respeito daquilo que Cristo fez na minha vida. Jesus não te salvou da onde Ele te salvou, não tirou você da onde Ele tirou, para você estar acomodado no teu lugar, não, meu irmão. Se você continuar sentado no teu lugar, acomodado no teu lugar, porque você é salvo, pense a respeito disso. Talvez você esteja iludido. Queres ser perfeito? Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Tem gente que quer tesouro na terra, quer ter vida na terra, e tem que ter. Eu acho que você tem que desfrutar de um bom carro, tem que desfrutar de uma boa casa, tem que desfrutar de um bom casamento, tem que desfrutar dos filhos, tem que desfrutar o melhor, né? Ontem teve uma festa na frente de casa lá, a mãe do menino contratou aqueles robôs agora que tem, né? Um robozão assim, né? O Alberto até fotografou, dançou lá, tal, o Gary lá. Eu falei assim: ó, ela queria pegar na mão do robô, né? Você via a criança tão feliz, meu irmão, tão animada. Eu falei assim: cara, esse moleque nunca mais esquece desse dia na vida dele. Os pais proporcionaram com recurso aquilo que ele precisa, que era alegria, que era viver junto, entende? Quantas vezes Deus tem te entregado alguma coisa, mas você tem desvirtuado aquilo que Deus ele tem te mandado fazer. Você tem colocado a sua visão na terra e não tem colocado no céu. A salvação não é por obras, mas por fé. Diga, por fé. Diga, a salvação
é por fé. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por obra, meu irmão, rico tudo ia para o céu, porque o cara ele é muito mais prudente do que os crentes. O cara chega, ele dá alimento para os pobres, ele dá dinheiro, ele faz não sei o quê, mas não é obra, diga, não é obra, porque somos feituras suas, criados em Cristo, para sermos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste a perto. O sangue de Cristo cria uma conexão para poder transformar a tua vida e fazer com que o nome de Jesus venha a ser salvo, meu irmão, venha a ser glorificado. Por que as pessoas vão para o inferno então, pastor? Porque elas escolhem. É destino. Cada um escolhe o que quer. As pessoas têm a oportunidade de consertarem a sua vida, de organizarem a sua vida, mas elas não fazem. Eu preguei uma vez na nossa antiga igreja, quando nós estávamos lá dentro da comunidade, culto de ceia. Acabou a ministração, falei sobre o sangue de Cristo no Egito, que o espírito da morte ia passar. Aí naquela noite falei assim: meu irmão, tem alguém para aceitar Jesus? Tinha um garoto lá no fundo, com a esposa dele, morava junto, e um bebezinho de 30 dias de nascido. Falei: garoto, vem para Jesus, Deus quer salvar você. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, hoje não, na quinta-feira eu venho no culto e eu aceito Jesus. Falei assim: rapaz, se não der tempo. Ele falou assim: dá tempo. Ele foi embora para a casa dele no domingo, invadiram a casa dele, mataram ele, a mulher dele, o filhinho dele e o irmão dele, naquela mesma noite. Uma chacina. Você entende que nós não temos o controle, o domínio de vivermos uma vida bagunçada e achando que nós, porque estamos na igreja, sou dizimista, sou ofertante. Meu irmão, tudo isso é coisa de terra. Dinheiro é espiritual, mas é da terra, serve para a terra. Deus não quer saber de dinheiro. O dinheiro serve para manutenção de prédio, de igreja, só para isso, para ajudar pobre, viúva. A gente manda a cesta básica para casa de recuperação. A perdição virá por 3 razões principais. Pergunte-me quais, pastor? Não, com fé, diga-me quais? Rejeição do senhorio de Cristo. Querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor da sua vida. Eu quero Cristo que me salva, mas eu não quero obedecer. Eu quero Cristo que me salva, mas eu não vou fazer a vontade dele, eu faço aquilo que me agrada. É igual o cara que descobre que ele tem um câncer, aí ele chega no médico, ele está pré-diabético, ele está com alguma coisa que ainda não é a doença, é um pré, e o médico fala assim: cara, se você fumar mais um cigarro, você morre agora. Aí o cara faz o quê? Para. Se você comer mais um doce, você morre. O cara para. E a crise, ela costuma dizer uma coisa, que é muito melhor tratar, as pessoas preferem tratar, na verdade, a doença, do que tratar de se curar, de se arrumar, de se organizar. Então a pessoa precisa olhar para a vida dela, para a questão da salvação. Ela precisa olhar e entender, queridos, que a rejeição ao senhorio de Cristo vai fazer com que a pessoa, ela não alcance a salvação proposta em Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo 46, diz assim: e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, diga bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa,
e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Rejeição ao senhorio de Cristo. Apego ao mundo, diga comigo, apego ao mundo. Assim como o jovem rico, muitos preferem a segurança do presente do que da eternidade. Tem muita gente que esquece do que é eterno para viver aquilo que é terreno. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, o Espírito Santo tem ciúme de você. Marido ciumento é bravo, sim ou não? Se o marido ciumento, se o cara, um dia eu atendi um cara, né, pastor? E aí o cara contou uma história, e aí eu falei assim, varão, falei, você não está me contando um negócio desse não? Eu falei assim, rapaz, se o cara fizesse um negócio desse, eu falei assim, ó, eu sou crente, mas eu pegava o cara, eu falei assim, eu não dava mole não. Eu fico imaginando Deus, como é que Deus ele olha para as pessoas, meu irmão, que fazem bagunça com o Espírito Santo que está dentro dela. Deus criou um universo vasto, as pessoas dizem que o universo é infinito, e o universo é finito. A única coisa infinita é o Criador, que o criou. O universo tem começo, meio e fim, para a gente não, mas para Ele tem. Agora, o Deus que criou todas as coisas, as estrelas, os mares, os peixes, animais, tudo louva ao Senhor. Ele falou assim, eu vou morar dentro de você. Não, eu vou dar chance de você glorificar a Deus, que você deve estar dormindo, não é possível. Deus olhou e falou bem assim, eu vou morar dentro de você. E aí nós desprezamos isso. Nós olhamos e não queremos viver dessa maneira. Todos temos parte de Deus em nós. Uma pessoa, imagina a seguinte coisa. Você, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão para eu conhecer. Imagina que de repente a pessoa chega e fala bem assim, Maria Lúcia e Rogério, vocês vão ser convidados para um churrasco, mas não pode levar Radassa. Vocês vão? Por quê? Tem que levar. Pastor José Cícero, o senhor é convidado para um churrasco com a esposa, mas não pode levar Isaac. O senhor vai? O cara olha e fala assim, ó, o senhor é muito bem-vindo, mas não pode levar Isaac. Vai? Por quê? É o filho. Maiara é convidada para um churrasco, mas não pode levar o Arthur. Vai? Vai ou não vai? Por quê? Val vai convidada para um churrasco, mas não pode levar o Benjamin. Vai? Pode levar só o Gui. O Gui já falou que vai, ó. Mas não pode levar o Ben. Você vai? Por quê? Onde vai um, vai outro, não é isso? O que vocês estão me dizendo? Que aonde não cabe o pai, aonde o filho não está, não cabe o pai, não é isso? Se o filho não pode, não cabe o pai. É assim com Deus. Se o filho não pode, não cabe o pai. E aí você imagina, não quero Jesus. E o pai? E a salvação, o autor da salvação, como é que faz? Autoconfiança espiritual. Acham que são salvos porque frequentam a igreja, servem no ministério ou têm uma moral elevada, mas nunca nasceram de novo. João 3,3. Olha o que ele diz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos olha e fala bem assim, mas como que pode um homem nascer de novo sendo velho? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou assim, não, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem muitas vezes que nós precisamos morrer para nós, para nascermos para o Senhor. Ah, pastor, não consigo ser liberto. Se você entregar a tua vida a Jesus, você consegue.
Se você decidir, na minha época de crente, quando eu aceitei Jesus, não tinha libertação, tinha nada desse negócio. Lógico que assim, não tinha que eu soubesse, mas tinha. Sabe como é que eu era liberto? Orando e gemendo. Tem um hino que ele fala bem assim: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Sem gemer e sem chorar, meu irmão, não tem vitória. Tem um hino do Álvaro Tito também que ele cantava, ele canta, né, às vezes ainda, que ele falava bem assim: já não se ama Deus como vossos pais, e os homens já não vivem como irmãos, já não se vê que é cilada do inimigo feroz, já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de adorar e de se dar as mãos, é tempo de unir e não de separar, pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O fim está aí, o fim está aí, meu irmão. É tempo de nós começarmos a buscar de fato ao Senhor, de nós pararmos de pensar em quem nós fomos lá atrás, há 10, há 15, há 20, há 2, há 3 anos atrás, e começarmos a colocar a nossa vida no altar, dizemos: Senhor, eu quero me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que entristeceu o teu coração, e eu quero a partir de hoje ter a oportunidade de uma nova vida, ter a minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Tem crente aqui nesse lugar que já errou, que já pecou, que já fez tudo, o nome foi apagado do livro da vida, e ele só reconciliou, mas nunca disse ao Senhor: Deus, escreve o meu nome de novo no livro da vida. Lacamantéria, Helemansou. É preciso, meu irmão, praticar a Escritura. É preciso pedir ao Senhor: Deus, coloca meu nome de novo lá. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque senão naquele dia você vai fazer tudo. E a hora que chegar o momento de você se apresentar, o Senhor vai dizer: anjo, abre o livro, Fabiano está aí. Não, Senhor. Pô, mas ele era pastor. Mas ele errou e não pediu para escrever o nome dele de novo. Lembra daquela oração que você faz quando você aceita Jesus? Recebo Jesus como Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Aí peca, erra, e volta para Jesus, mas não pede para o Senhor escrever o teu nome de novo. E a gente pensa, nós pensamos que estamos enquadrados, mas nós estamos fora daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. O inferno está cheio de boas pessoas, lotado. Já viu aquela frase que a tua avó dizia, que o inferno é de boas intenções? É isso. Ah, eu tenho intenção boa. Vá com ela para outro lugar. Se não vier com base de Deus, com o que o Senhor diz. Lucas capítulo 13, versículo 24, olha só o que ele nos diz. Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora, e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens nos ensinado nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E aí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: jovem nunca pensa que morre, mas morre. Velho nunca pensa que morre, mas morre. Eu vou no velório de uma pastora com 70 anos de idade, eu falo assim: Senhor, 70 eu já fiz 50, então pelo menos mais uns 20 eu acho que talvez eu tenha, 20 ou um pouco mais, não sei, tomara que tenha mais. Mas eu não sei o dia de amanhã. Mateus 6, você não sabe quantos cabelos você tem na cabeça? Você não sabe fazer um cabelo teu ficar preto ou branco?
Como é que você pode dizer amanhã eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa? É hoje, diga assim, é hoje. Não, diga é hoje. Crente que quer fazer conserto amanhã é igual quem quer começar a dieta amanhã, meu irmão. Não vai começar, já se sabotou. Segunda-feira eu começo uma dieta. Mentiroso. Vai começar nada. Já perdeu um monte de segunda-feira e nunca começou. É hoje. É agora. É renunciar agora a vida que está tendo e falar assim, Senhor, eu quero agora uma vida no Senhor, para que o teu nome venha a ser exaltado. A bondade humana não salva. O que salva é nascer de novo e viver para agradar o Rei. Se você fizesse uma análise da tua vida, você agrada ao Senhor? A tua vida é uma vida que pode agradar ao Senhor? Nós já estamos indo para o final. Vou dar a chance deles falar de novo. Nós estamos indo para o final. Entendeu, Isaac? A bondade humana não salva ninguém. O que salva é nascer de novo e viver uma vida para o Senhor. No julgamento nós não seremos avaliados pelo quanto fomos populares, correto aos olhos humanos, mas se fomos fiéis ao chamado eterno de Deus. Eu estava falando para você do cara que namorava e a gente estava no monte, eu não acabei a história, né? E aí você talvez pode falar, pastor, esqueceu. Não esqueci, vou te contar. Aí o cara, solteiro, a gente começou, arruma lá o cara, arruma a moça, arruma a moça. Aí um pastor falou bem assim, ó, eu conheço uma moça, ela ora, jejua e é crente. Aí ele falou assim, pastor, isso aí é igual comprar um carro 1.0. Você compra um carro 1.0, ele tem que ter volante, pneu e vidro. Falou assim, não tem como não ter motor. Falou, isso é o kit básico de uma pessoa crente. Falou assim, agora a gente tem que ver os opcionais. Vida elétrica, direção hidráulica, ver como é que ela funciona dentro de casa, honra pai, honra mãe, respeita, como é que funciona. Porque o kit básico é normal, está cheio de crente com kit básico. E depois que entrar na aliança, vai ver, meu irmão, que está faltando. E aí depois para você complementar a carro é complicado, o negócio é estreito. É muito melhor quando está na concessionária, você fala assim, ó, bota vidro elétrico, coloca direção hidráulica, enquanto está na concessionária. Porque depois que sai, meu irmão, aí o negócio é caro, porque aí falta dinheiro, porque tem outros compromissos, tem IPVA, tem seguro obrigatório, começa a chegar um monte de coisa e a pessoa começa a faltar com algumas coisas. Então, pense muito. Pense nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo de número 2, olha só o que ele fala. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo com Deus. Quem aqui aceitou Jesus de verdade? Quem aqui pode dizer assim, eu sou morto em Cristo? Agora pensa a seguinte coisa, quem aqui já foi em um velório? Já tiveram a curiosidade de beliscar um defunto? Já ou não? Então vou desafiar você, no próximo velório que você for, leve um alfinete. Eu já fiz, só para ver se o bicho grita. Pega um alfinete, aí você chega lá assim e faz assim, ó. E você vê se ele vai gritar, se ele vai estalar o olho, se ele vai falar, tá me furando, ele vai falar? Sim ou não? Por quê? Por quê? É assim que você tem que viver, morto. Porque na hora que o diabo tentar furar você de alguma forma, não vai doer. Você vai olhar para a tua vida e você vai falar assim, eu estou morto em Cristo, eu já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Se Ele vive em você, você vai vencer. Ele falou bem assim, ó, João 16:32. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Ele está falando, ó, vai ter tribulação, vai ter um monte de coisa, mas eu estou te avisando tudo isso para que vocês tenham paz. Eu venci o mundo. Pensa nas coisas que são do alto. Você tem que pensar na sua eternidade, meu irmão, todos os dias, sabia? Vivemos como se essa vida fosse tudo, mas somos peregrinos e nós estamos de passagem. E o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, ele vai falar a respeito disso. Ele fala,
capítulo 12, versículo 7, se eu não me engano. Quer ver? Vamos ver se é isso. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra. Volte, o verbo indica destino. Pó, nós, volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, como era. Entende? Nós temos um destino. E você quem vai escolher o destino que você quer viver. Aonde você quer viver. Como você quer viver. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida onde você escolheu o que você quer e está tudo certo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, de verdade. Ninguém, irmão. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito a fazer o que você quiser. Gastar o teu recurso como quiser, o teu corpo como você quiser, a tua mente como você quiser. É o teu direito. Mas haverá um dia, diga assim, ai, 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 que nós vamos prestar conta. E aí nesse dia, é o dia que o filho chora e o pai não vê. Quem vive como se aqui fosse o fim, não está preparado para o que vem depois. E eu encerro dizendo a seguinte coisa para você. O jovem rico virou as costas para Jesus, não porque ele odiava Deus, mas porque ele amava mais a sua própria vida. Direito do cara. Vai e vende o que tens, e você vai ter um tesouro no céu. Eu acredito que se ele falasse assim, Senhor, eu vou vender, Jesus ia falar para ele assim, rapaz, não precisa não. Vem comigo porque nós vamos usar o teu recurso. Nós vamos usar, você vai abençoar, mas eu vou te prosperar ainda mais. Mas ele fez o que? Ele virou as costas por conta daquilo que ele achava que era importante para ele. E a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é exatamente essa. Você tem virado as costas para o Senhor? Por qual importância? O que é mais importante para você? Muitos vão para o inferno, não por fazerem mal, mas por nunca se renderem totalmente ao Senhor. Tem gente que é boa. Eu conheço cara que nunca aceitou Jesus, que é ateu, que tem mais caráter de crente do que crente. Tem gente que não serve ao Senhor, que tem um caráter muito mais ilibado do que um crente. Você olha para essa pessoa e fala, rapaz, só falta aceitar Jesus para ser crente. Aí ele olha e fala bem assim, eu nunca vou ser crente, por conta dos crentes que eu vejo. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Você é a pessoa responsável por ganhar almas, por trazer pessoas para Cristo, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Ah, pastor, eu não estou preparado para aceitar Jesus ainda. Amém, morre do jeito que você está. Você está preparado para não ir para o céu também. Entende? É bem simples o negócio, não tem muita dificuldade nas entrelinhas, é simples. Aceita Jesus, tem uma vida direita, vai morar com ele de novo. Aceita Jesus, não tem uma vida direita, vai morar longe dele. Ele vai deixar de te amar? Não. O inferno é um lugar real, meu irmão, e eterno, preparado para o diabo, mas onde irão os que rejeitarem viver para o Senhor? Todas as pessoas, sem exceção. E o juízo de Deus, não pense você que vai começar daí, vai começar daqui, ó, do altar, de mim. O altar, o juízo começa daqui. A encrenca vai começar daqui, a hora que Deus começar a arrancar a roupa dos pastores mentirosos, adúlteros, fornicários, que roubam a igreja, que fazem tudo que tem que fazer porque eles querem viver nessa terra, vai começar daqui. E aí na hora que o Senhor chegar e Ele disser assim, agora me apresenta o que você tem, porque vai ser provado no fogo, diga assim, no fogo. É no fogo. O que queimar e for, vai ser palha. Agora o que queimar e resistir, vai ser ouro que Deus vai fazer com que o nome dEle venha a ser glorificado. Eu sei que talvez essa mensagem, ela não seja a mensagem mais esperada, mas é a mensagem que falta para nos trazer consciência de quem Cristo, ou o que Cristo quer fazer em nós. Talvez você esteja aqui e eu não te veja mais, mas eu espero que um dia no céu nós possamos nos reencontrar. Eu espero que um dia no céu nós possamos nos ver.
nós possamos falar assim: eu ouvi a verdade. Eu ouvi uma palavra que falava a respeito de mim, mas eu escolhi viver do jeito que eu quis. Está tudo certo. Jesus, ele só quer transformar a tua vida. Pense que um pai entregou o seu único filho para morrer por você, para que você pudesse ter o direito à salvação. Eu sempre faço algumas comparações. É como se você pegasse, na rua de trás aqui nós temos um albergue. E aí é cheio de cara lá, usuário de droga, de mulheres, né, que não tem onde dormir e tal. Se você pegar 10 mil reais e der na mão de uma pessoa daquela, você está ajudando ou atrapalhando ela? Atrapalhando, meu irmão. Pô, mas eu estou sendo bondoso. Quer ser bondoso? Paga 10 mil numa casa de recuperação. Salva aquela pessoa primeiro. Tira a desgraça, o DNA do inferno de dentro dela. Modifica o caráter dela. E a hora que o caráter dela for modificado, implantado o DNA de Cristo, essa pessoa nunca mais ela volta para trás. Eu já por muitas vezes pensei em voltar. Tentei. Até planejei executar. Falei assim, eu vou porque eu estou de saco cheio, já cansado da igreja, cansado dos crentes falsos, cansado de tudo. Eu não quero mais saber desse negócio. E aí quando de repente eu ia para a execução do plano, Jesus ele vinha e ele falava comigo e ele mudava o meu coração. E por que mudava? Porque eu consigo ouvir a voz dele. O que Deus ele quer fazer é ativar o teu espírito de novo com o Senhor, a ponto de você poder ouvi-lo, a ponto de você poder olhar para a tua vida e entender, meu irmão, que o prazer momentâneo que você tem vai te levar para uma eternidade longe de Cristo. E a renúncia que você tem momentânea vai te levar para uma eternidade com Cristo. Marcos 8,34. Que ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Qual é o seu destino? Para onde você quer ir nessa noite? Lucas 12:20, acho. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Trabalhou, lutou. Mas se hoje pedirem a tua alma, o que você tem, para quem que vai ser? Eu vi lá, no velório. Eu olhava, não tinha uma sucessão na igreja, as pessoas estavam perdidas. O que vai ser agora? Como é que vai ser? Entende? Tudo é uma sombra daquilo que nós vamos viver no céu. Então planeje-se, seja uma pessoa agradável ao Senhor. Se você for agradável ao Senhor, você vai agradar qualquer pessoa. Ah, pastor, mas se eu não agradar as pessoas, meu irmão, a Bíblia diz que o mundo vai te odiar, o mundo vai te rejeitar porque eles odiaram antes a Cristo. Amém. Dê glória a Deus por isso. Mas pense nas coisas que são do céu. Pense nas coisas que são do alto. Amém? Tem um hino que eu gosto muito, ele fala bem assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem. Não seja, meu irmão, como o jovem rico, que virou as costas para o Senhor, por conta de uma escolha terrena. Seja inteligente, seja uma pessoa que decide de fato romper os limites e ter o seu nome escrito no livro da vida. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, é a maior garantia que você tem de que você vai alcançar o céu. E se você voltou para Jesus e nunca pensou nisso, hoje na tua oração: Senhor, escreve meu nome de novo porque eu estou lascado. Diga comigo, lascado. É isso. Está enrolado. Se morrer sem o nome estar lá, meu irmão, a hora que ele fala, abre o livro, não está. Dá tchauzinho assim, faz assim. Olha para o irmão que está ao seu lado e dá um tchauzinho para ele. Amém?
Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Está afastado? Vem, Gui. Vamos aplaudir Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Por isso que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças, meu irmão. Tem mais alguém nessa noite que entende que precisa voltar para Jesus? Está afastado e quer entregar a sua vida, dizer assim: Senhor, eu quero que a minha vida seja no Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Tem mais alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Ó, mais duas, vamos aplaudir Jesus. A Thalia, vem Thalia, fica com vergonha não que você vai para o céu. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que era para ter talvez mais consciência do que esses pequenininhos, né? E Deus falou com você e você sabe que você precisa entregar a tua vida para o Senhor. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Em nome do Pai, meu irmão, sai do teu lugar. Não permita que a vergonha ela te faça ter um destino diferente daquilo que Deus tem para você. Tem mais alguém nessa noite? Nós vamos orar. Amém. Estendam as suas mãos para cá. Digam assim comigo assim: eu, o seu nome, diante de Deus, dos anjos, principados, potestades, tronos, a igreja de Jesus Cristo e as testemunhas aqui presentes, recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, e eu peço ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que eu nunca na minha vida venha me desviar dos teus caminhos. Amém. Vou orar. Jesus, eu concordo com a oração deles. Peço que o Senhor escreva o nome deles nos livros da vida, Senhor, para que eles tenham direito à salvação. Profetizo que o Guilherme será um pastor. Profetizo que a Vitória, profetizo, Senhor, que a Paulinha vai ser um instrumento do Senhor, vai ser uma missionária cheia do Espírito Santo, e o teu nome vai ser glorificado em nome de Jesus, Pai. Que a Thalia possa ser uma bênção, uma garota cheia da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém? Aplaudam a Jesus. Olha lá o que está escrito para vocês lá, ó. Ganharam um pirulito. Tem pirulito na cantina? Vai ganhar um presente na cantina então, amém? Beleza? Parabéns pela decisão, vocês são muito inteligentes. Toca aí, Gui. Vai lá. Ô, cuidado aí. Vão ganhar um presente. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a sua mão, você vai receber um presente. Já receberam? Já escaneou o QR Code? Já? Não? Escaneia o QR Code aí. E aí você coloca aí o que você... Amém, queridos? Amém? Eu queria convidar a Érica agora, junto com os seus filhos, nós vamos apresentá-los para podermos encerrar. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Lucas capítulo 2, versículo de número 22, diz assim: vem cá Samuel, vem comigo. Quer ficar comigo? Então vem. Só dá a sua canetinha aí para tua mãe aí, senão você vai pintar minha camisa. Calma aí, segura aqui um. Quer ir com a mãe ou quer ir comigo? Com a mãe. Nós vamos orar e apresentá-los ao Senhor, amém? Para quem não conhece, esse daqui é o Davi. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Davi?
E esse aqui é o Samuel. Faz assim, Samuel. Dá um sorriso para ele, Samuel. Dá um sorriso aí assim, ó. Aê, garoto. Dá um sorriso aí. Aê, garoto. Para quem não conhece Davi, né, o Davi, ele é fruto de 2 anos de oração. É quanto? 4? 4 anos. 4 anos de oração. Nós temos orado por eles, né? A Érica passou por um processo difícil, e agora Deus está organizando a vida deles, podendo fazer com que os irmãos estejam juntos, e hoje chegou o dia de nós apresentarmos eles ao Senhor, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então nós vamos orar na igreja, não é? Nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor, para que Deus ele possa abençoar a vida deles em nome de Jesus. Érica, você promete diante de Deus, de todas essas testemunhas, ensinar Davi e Samuel nos caminhos do Senhor? Promete todos os dias da sua vida cuidar deles e amá-los, ensinando que eles serão instrumentos do Senhor na terra? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar a vida do Samuel e a vida do Davi, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fazer algo maravilhoso na vida deles, meu Deus. Que o Senhor possa fazer com que o Davi, Senhor, venha ter a mente, o coração totalmente restaurado no Senhor. Que ele seja um pastor, um homem de Deus. Que o Samuel seja, Senhor, um homem de Deus, um missionário. Que a tua palavra seja implantada no coração dele. Que a Érica tenha sempre instrução do Senhor para poder guiar essas crianças no caminho do juízo, da verdade. E que o teu nome todos os dias seja glorificado. Livra eles de todo mal, de todo incidente, acidente, dos homens maus, da malignidade humana, Senhor. E que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Nós consagramos ao Senhor, colocamos diante do teu altar, crendo que o Senhor fará milagres em nome de Jesus, para a glória de Deus. A igreja diz? Amém. Vamos, aqui ó, tem um certificado do Davi Queiroz Vilas Boas. É você, Davi? E Samuel, é você, Samuel? Toma aí, Samuel, o seu. A foto, cadê a foto? Cadê? Vem aqui a família deles, vem para cá para tirar foto junto, só para cá. Os convidados, vem todo mundo, vem. Olha lá, Samuca, olha lá, ó. Vem, Lorena. Olha lá, Samuel. Segura com as 2 mãos. Isso. É que é pesado. Pensei que ela não ia querer tirar foto. Olha lá. Mostra lá, Samuel. Mostra para a Moiara. Vai lá. Olha lá, Davi. Olha lá. Aí, obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Amém, meu irmão? Todo mundo salvo? Glória a Deus. Quarta-feira nós temos célula. Vem cá, pastor, com a sua família. Deixa eu apresentá-los aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Separei um presente para o Isaac aqui, ó, Isaac. Gosta de ler? Venha para cá então. Vai ler um livro, ó, O Deus que Destrói Sonhos. Já leu esse livro? Não? Vai ler agora. Bom te conhecer. Prazer, pastora, bom estar com a senhora, meu amigo, que bom poder estar com o senhor. Esses aqui são meus amigos, tive a honra de conhecer o pastor,
em um seminário, né, dos que fazemos, junto com a esposa, e agora o prazer de conhecer Isaac. Eles vieram lá de Pernambuco para poder estar aqui conosco, eles estão de passagem, vão para Minas, né? Ele falou assim: pastorzão, queria passar para poder tomar um café com o senhor. Eu falei: pois, nós gostamos muito de café. Então, estão aqui, amados do nosso coração. Creio que Deus fará, nós vamos ver, e creio que numa próxima viagem a pastora vai vir pregar, junto com o pastorzão. A glória a Deus, vai ser maravilhoso, amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Deus abençoe, uma honra recebê-los. Recados. Quem aniversariante de julho, quem fez aniversário de julho, vem para cá, vem para frente. Quem é aniversariante de julho? Quem mais? Eu já estou sempre. A André, ó, cinquentou. Tiazona. Quem mais? Tem mais aniversariante de julho? E aí, João? Mais para cá, vem mais para cá. Vamos ficar aqui assim, deixa a André no meio. Quem mais? Mais alguém ou não? Só nós? Aí. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Jesus, nós agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos. Louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos deu um bom tempo. Eu agradeço por minha vida, que também fiz aniversário, pela vida da Érica, a vida da André, a vida do João, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, fortalecendo as nossas vidas, fazendo com que o teu nome venha a ser exaltado. Guarda-nos de todo mal e livra-nos daquilo que não é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Se quiser depois pagar um docinho para eles lá na cantina, um lanche. Ó, o outro, você fala de lanche gordo, como é que é, tá vendo? Se toca, rapaz, vai fazer jejum. Como é que pode? Cara, toma exemplo, não, tem que estar, né, como é que pode? Amém, meu irmão? Quilo do Amor, semana que vem, próximo sábado, próximo domingo, na verdade, tá bom? Nós vamos fazer arrecadação, na verdade, para levarmos para a casa de recuperação. Então tragam, vamos levantar aí, meu irmão, 500, 600 quilos. Nós já levantamos 1 tonelada de alimento aqui na igreja. Só o Rogério já levantou. Quanto foi o teu recorde, Rogério, sozinho? 500 quilos. Então vamos unir-nos para que nós possamos aí levar bastante alimento lá na casa de recuperação e ajudarmos aqueles homens em nome de Jesus, amém? Culto de ceia, domingo, 18 horas, uma palavra poderosa, hein, meu irmão? Vai ser uma sequência aí de palavra. Eu quero só ver como é que vai ser. Hoje eu vou até tirar uma foto aqui, que se faltar alguém domingo que vem, eu vou mandar mensagem para saber o porquê. Tirando o pastor José Cícero e a sua família, e talvez ainda assim eu mando mensagem. Por que não veio? Arregou, foi? Vamos colocar de pé? Ah, pessoal, olha só, o Washington trouxe, ele perguntou assim para mim assim: pastorzão, posso colocar brownie na cantina? Eu falei, não. Ele falou, a pastora deixou. Eu falei, então pode. Se ela falou que pode, meu irmão, pode tudo. Então olha só, não, o Washington, vem aqui, Washington, bem rápido. O Washington vai casar. Eu ainda posso chamar de Washington ainda, né? Mas o bicho é doutor já. Chegou na igreja maconheiro, magro, tá até no meu livro, meu irmão. Chegou, parecia esse tripé aqui, assim, uma perna só do tripé. Aí Deus começou a ajudar, libertou o homem da droga, libertou o homem, deu uma esposa para ele, uma esposa não, a noiva ainda, né, que não é esposa ainda. Mas uma mulher de Deus, passou na ordem dos advogados, agora é advogado, vai casar. Não vê, ele chegou um dia, né? Eu vou contar para vocês o segredo. Um dia a gente estava só em homem, né, pastor? E aí ele falou bem assim: pastor, não vejo a hora de casar. Eu, por quê? Ele, o senhor sabe, né? Eu falei, eu acho que sei. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas não se ilude com esse negócio não, varão. Ele falou assim, não, pastor, vocês falam isso aí porque vocês são casados, vocês não sabem como é ser solteiro. Aí a gente começou, só os homens, né? Falou assim, casa ou não casa, irmão? Ele, casa.
casa, vai ser maravilhoso casar. Amém? Então ele está vendendo brownie ali, não saia, tem poucos, não saia sem comprar. Eu quero desafiar você, quanto é? R$12, não saia sem comprar, e não compra por R$12 não, semeia uma oferta na vida dele. Ele passou na ordem dos advogados agora, né, meu irmão? Então não tem muito cliente ainda, está precisando de uma ajuda, então vamos abençoar a vida dele, semeie lá uma oferta, amém? E eu creio que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, negão, Deus abençoe. Falei assim, pode chamar de negão ainda? Ele falou, só não pode chamar de loiro, senão é o processo. Estende a mão. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousa em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja que crê, diga. Vire para o lado, dê um abraço nessa pessoa bonita. Estamos encerrados em nome de Jesus.